O Entendendo Direito de hoje vai conversar com a advogada, especialista em direito tributário, Noroara Gomes. Nosso tema é execução fiscal. Bom, o que é isso? Exatamente, este é o objetivo do Entendendo Direito de hoje, te explicar o que é uma execução fiscal e o quanto ela é importante. Importante você saber. Daqui a pouquinho o Entendendo Direito volta. O Entendendo Direito de hoje vai falar sobre execução fiscal. Do meu lado aqui, Noroara Gomes, advogada, especialista em direito tributário. Noroara, bem-vinda ao Entendendo Direito. Obrigada. Bom, a pergunta que eu vou te fazer é a pergunta que boa parte dos nossos telespectadores faz. O que é uma execução fiscal e a importância dela para a gente? A execução fiscal é uma ação movida pelos entes públicos, pode ser a União, Estado, município, para cobrar créditos que eles têm e que não foram pagos pelo contribuinte. Uma dívida de IPTU, por exemplo, Exatamente, exatamente. O contribuinte não pagou administrativamente, isso é, recebeu aquela cartinha em casa ou recebeu o boleto, não pagou. Eles têm que cobrar de alguma forma, tanto o município, o Estado quanto a União. Então, eles não podem cobrar por eles mesmos. Eles têm que fazer uma ação chamada de execução fiscal para cobrar esses créditos tributários. Essa execução fiscal, você falou que qualquer poder público, então a prefeitura, um governo de estado, tributos federais. Autarquias também podem, por exemplo, conselhos regionais, o CREA, por exemplo. Se um engenheiro não paga uma anuidade, por exemplo, ele pode também sofrer uma execução fiscal. No seu caso, uma OAB, por exemplo, a Ordem dos Advogados. Pode sofrer uma execução fiscal. E nessa execução fiscal, calculo que tem muitos brasileiros na mira de uma execução. Sim, muitos. O volume é enorme. Nós temos uma vara na federal, na Justiça Federal, uma vara especializada nisso. Nos tributos federais. Tributos federais, exatamente. E na Justiça Estadual nós temos duas varas especializadas, não só em execução fiscal, mas a maior parte, o maior volume disso é execução fiscal. Essa execução fiscal demora muito, porque vamos pensar assim, se deve às vezes para um banco, se deve para outra pessoa, se deve para uma empresa, se deve para o poder público. Quem que é o melhor credor? Nesse caso da execução, demora mais quando é uma execução pública? Não? Ela segue os mesmos... Não segue os mesmos ritos. Por ser uma entidade pública, ela tem regras diferentes. Ela tem o ente público tem mais privilégios, vamos dizer assim, do que um banco, por exemplo, ou um particular. Então, geralmente, ela é mais rápida. Então, é melhor dever para um banco do que dever, por exemplo, para o governo federal? Porque eles têm várias formas de poder cobrar essa dívida. Por exemplo, agora está bastante em voga o protesto desses títulos, porque assim, depois que você deixa de pagar, um contribuinte deixa de pagar o crédito, recebe lá a cartinha, não paga, vira uma ação. Nessa ação, a pessoa vai receber uma citação para responder. Se ela não faz nada e se a dívida for de até R$50 mil, por exemplo, e for um crédito tributário federal, a União está devendo, por exemplo, imposto de renda, PIS, COFINS, a pessoa pode ter essa CDA protestada também. O juiz pode determinar bloqueio em conta. Então, assim, é muito rápido. Então, por exemplo, você tem uma conta corrente, um movimento, uma conta corrente, de repente eu vou olhar o meu saldo, tinha R$3 mil e de repente... Se você recebe e não faz nada, não dá bem garantia, não faz nada. O juiz pode, com o pedido da doente, no caso a União, pode fazer esse bloqueio na sua conta, muito rapidamente, diferente de um fornecedor, por exemplo. Demoraria muito mais para ele conseguir fazer esse tipo de bloqueio. Diante de uma situação dessa, que você tem um bloqueio como esse, de bens, ou tua própria conta bancária, a atitude que o cidadão vai tomar? Então, porque muita gente pode ser pega de surpresa. Claro, porque às vezes o oficial de justiça não encontra, ou a pessoa mudou e não recebe a cartinha, né, de citação. Então, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte, se informar para ver que tributo que é, com o gerente do banco, o banco vai conseguir pegar o número da execução fiscal. E dependendo do caso, se for uma conta poupança, por exemplo, até 40 salários mínimos, o valor é impenhorável. Então, eles não podem bloquear. Aí, o ideal é procurar um advogado para verificar que tipo de conta é, qual o valor e para tomar as medidas cabíveis, dependendo do caso, até apresentar uma defesa. E nesse caso de uma defesa, todo esse processo é muito demorado? Depende do caso. Se a pessoa realmente não tiver nada, a execução fica parada. Aí pode perdurar muito tempo. Se a pessoa tem bens, a execução corre muito rápido. Se a pessoa não apresenta a defesa, o juiz já marca leilão
ou praça, dependendo, né, se for um bem móvel ou um bem imóvel, e a pessoa pode perder ou o dinheiro que foi bloqueado ou o bem que foi penhorado, enfim. E costuma ser, na federal, costuma ser muito, muito rápido. Quando você fala muito, muito rápido, esse teu muito, muito rápido. Muito, muito rápido. Na federal, se a pessoa não fizer nada, em 1 ano, mais ou menos, ela pode perder os bens. Em 1 ano? Mais ou menos Entre isso. a dívida dela. Só claro, tudo isso... Depende muito do caso, mas na federal é rápido. Quanto tempo demora, por exemplo, o governo federal entre a dívida que se tem e fazer todo o processo e chegar a essa condenação? Existindo a dívida não paga. Exato. Eles têm... Porque aí funciona assim. Vamos supor assim, deixa eu te fazer vamos desenhar um quadro, um exemplo. Vamos. Muitos dos nossos telespectadores podem ter isso. Vamos supor que, eu vou colocar 2 exemplos. Eu tenho uma empresa e a minha empresa fica sem recolher tributos durante pelo menos, 2 anos, 3 anos. Tá. Existem sócios, existe um majoritário, minoritário. Nesse caso, existe uma execução fiscal sobre o sócio? Como é que funciona isso? Certo. Seguinte, se a dívida é da empresa, em primeiro lugar é a empresa que responde. Se a empresa está ativa, o oficial de justiça vai lá, encontra a empresa, recebe, tem bens, é ela que vai responder. Quando os sócios vão poder responder? Quando a empresa ou fecha e não avisa a Receita Federal, por exemplo, ou quando não tem bens suficientes para pagar, só que houve alguma fraude pelo não pagamento. Então, são situações especiais. Quando você fala fraude, significa o seguinte: houve uma tentativa de suborno, uma tentativa de... O que seria essa fraude? Fraude seria tudo aquilo que o gerente, no caso da empresa, fez para que a empresa omitisse uma receita ou não pagasse um tributo de uma forma errada, não pelos meios legais. O fato da empresa não ter dinheiro, simplesmente isso, não possibilita que o gerente da empresa responda por isso. Não houve fraude. Fraude significa... A empresa simplesmente não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Exatamente. Isso está bem pacificado, assim. Então, o sócio, ele só responde a algumas situações muito especiais. Infração à lei, fraude e essa questão de dissolução irregular, que a gente chama. A empresa fecha a porta e não avisa ninguém e some. Entendi. Aí o gerente... Deixa os meus credores, deixa os meus funcionários, todos eles... Exatamente. Aí o gerente, o sócio cotista, aquele que fica lá no contrato social sem nenhum poder de gerência, não pode responder por essas execuções fiscais. O sócio gerente, sim, quando ele tiver atuado naquele período em que houve a fraude, em que houve a infração à lei ou a dissolução irregular. Bom, estou aqui conversando com a Noroara. Nós vamos falar daqui a pouquinho com a Noroara sobre um dado fundamental, que é a vida do cidadão comum, que tem a ver com a execução fiscal. Vou te dar um exemplo, que é o próximo exemplo que eu dar para ela, para te conversar. Nós estamos num município que cobra IPTU. Algumas pessoas, durante muito tempo no Brasil, pensavam: não vou pagar, o ano que vem negocio. E há muitos municípios que começam a executar os seus cidadãos. Como é que isso fica? Como é que é a vida de um cidadão? Ele pode perder o imóvel dele, por exemplo, com a execução fiscal? Daqui a pouco a gente volta para explicar um pouco isso. Eu não, a Noroara. Daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando com Noroara Gomes, que é especialista em direito tributário. Nossa conversa é execução fiscal. E, Noroara, eu tinha feito aí no finalzinho do bloco anterior um exemplo de tem cidadãos que pagam IPTU. Tem, às vezes, tributos municipais para pagar. Como pensam que é uma prefeitura, uma coisa é dever para o governo federal, outros pensam outra coisa é dever para o governo municipal. Tem diferenças? Não tem. E no caso de um IPTU atrasado, em quanto tempo alguém pode começar a ter o próprio imóvel em risco? Tem diferença porque a federal, como eu tinha dito no bloco anterior, os trâmites eles são mais rápidos. Para o governo federal? Para o governo federal, porque tudo é cobrado na Justiça Federal e a Justiça Federal tem menos volume que a Justiça Estadual, que é onde vai uma execução fiscal do município, por exemplo. Então, no município, eles demoram um pouco mais para executar. Geralmente, os seus créditos, quando não pagos, de IPTU, por exemplo, ficam lá na Procuradoria algum tempo, só que eles têm o prazo de 5 anos para cobrar. Tem isso também. Então, eles obedecem... Se não cobrarem nesses 5 anos, ele caduca, como alguns falam. Exatamente. Então, nesse prazo de 5 anos, ele tem que executar, tem que ajuizar uma execução fiscal. A partir dali, como você mesmo disse, no caso de IPTU, o próprio imóvel, mesmo que a pessoa resida, pode ser objeto de penhora. Então, Ou seja, mesmo que for a casa das pessoas, pode, um bem uma de exceção. família, como a gente fala. Exatamente, é uma exceção. E no caso de IPTU, não tem jeito, porque
É o bem, senão a prefeitura jamais cobraria ou conseguiria cobrar, né? As pessoas jamais pagariam esse tributo. O poder municipal ele é mais complacente na discussão com seus devedores ou não? Não diria complacente, não. Eu acredito que todos os entes, os advogados, vamos dizer assim, dos entes públicos, eles têm mais ou menos o mesmo tratamento. Uhum. Não tem muito... Porque o parcelamento, eles são muito vinculados ao que está na lei. Então, tudo que está lá previsto na lei municipal é o que eles podem fazer. Agora, tem muita gente que escuta, Dora, aquela coisa assim, a refis, a revisão das dívidas, renegociação de dívidas. No governo federal, no governo estadual, tem muitos tributos que são discutidos e renegociados. É uma coisa muito comum. Quando que o governo chega ao ponto de falar assim, olha, vamos renegociar a dívida, é melhor do que executar, o custo de uma execução é muito alto? O custo de execução é muito alto. Refis é para tributos federais. Aí tem os parcelamentos estaduais, engloba ICMS, por exemplo. Uhum. Parcelamentos municipais que englobam esses débitos municipais. Então, cada um dentro da sua esfera faz as suas leis, exatamente. É muito caro cobrar judicialmente as execuções. Tanto é que essa questão do protesto do título para a União está muito em discussão agora, porque eles tinham muita dificuldade em execuções, por exemplo, de até R$50 mil, conseguir fazer com que valesse a pena executar os 50 mil. O trâmite, exatamente, por conta da demora. Se a pessoa não tem nada, a execução fica lá muito tempo e aí o dinheiro público vem sendo usado para manter um processo que pode chegar ao fim e não tem resultado. E não tem nada, exatamente. Então, eles criaram essa válvula, vamos dizer assim, para cobrar dívidas que têm um valor menor, como o protesto. Aí tem muita gente discutindo a validade disso ou não. Então, eles buscam outros meios para fazer valer a pena. Então, por que você fala muita gente discutindo a validade? Porque essa questão de protestar a título, ela viola alguns direitos constitucionais, por exemplo. Tem muita gente dizendo assim, olha, muitos advogados, juristas, enfim, dizendo, olha, a União já tem vários meios de cobrar, por exemplo, esse de bloqueio automático em conta, enfim. Ela não precisaria de mais um mecanismo desse. Uhum. Então, o contribuinte ele fica muito à mercê, porque se fica com o nome protestado, da empresa, ele não consegue funcionar, botar a empresa para funcionar e rodar e pagar os tributos. Então, pode ficar uma bola de neve. E como eles atingem empresas muito pequenas, que estão devendo até 50 mil, ou pessoas físicas que estejam devendo até 50 mil, isso pode efetivamente prejudicar o desenvolvimento da atividade da pessoa. Ou seja, a pessoa acabaria não tendo como pagar, tem uma dívida sendo cobrada, você trava uma engrenagem. Em vez de você forçar ela a funcionar, você faz ela parar. Exatamente. E por outro lado, tem os defensores, vamos dizer assim, da Fazenda Pública, que dizem, olha, a pessoa recebeu cartinha da Receita Federal e não pagou, foi oferecido parcelamento e não pagou, foi citado e não pagou, então nós demos todos os meios possíveis e imagináveis, a gente pode fazer esse protesto. Enfim, cabe aí agora ao Judiciário definir. O Superior Tribunal de Justiça já meio que pacificou a situação, falando que pode, dependendo dos casos e obedecidos os critérios da lei, mas pode. Então significa que vai depender muito do histórico que as pessoas têm em relação a essa dívida. Exatamente. Quantas vezes foram avisadas, se existe uma tentativa de negociação por muitas vezes. Essa questão do aviso existe sempre, existe um processo administrativo. Se a pessoa deixa de pagar um tributo, necessariamente vai ser inscrito em dívida e vai ter um processo administrativo. Dora, diz que no Brasil montar uma empresa é um desafio. E conviver com o governo e com as suas tributações é um desafio maior ainda. E é um país que tem uma carga tributária muito elevada, em que os contadores hoje são especialistas em tirar dinheiro das empresas para dar para o governo. Diz que a função do contador contratado por uma empresa, a empresa contrata o funcionário do inimigo. Você contrata alguém para poder tirar dinheiro da sua empresa, para poder cumprir as tributações. Isso dificulta muito, na sua opinião? Quer dizer, esse país custa muito caro e a execução fiscal é resultado dessa convivência não muito harmoniosa? Custa caro, com certeza. Ser empresário no Brasil é muito custoso, é difícil. E as pessoas, o que eu sinto mais, assim, conversando com clientes mesmo, é que as pessoas ficam revoltadas porque não veem o resultado da aplicação desse dinheiro, exatamente. Então, é muito oneroso, por exemplo, a empresa começa a crescer e quer contratar funcionários. Qual regime contratar? Qual é o menos oneroso? É sempre muito difícil a pessoa decidir sozinha. Então, por isso a importância do contador, para verificar de que forma vai pagar menos tributo dentro da lei, e de um advogado.
né? Mas é complicado, sim, é muito Porque custoso. o que parece um pouco é de que nós temos um Estado extremamente caro, elevado, pesado, um Estado que tem um peso cada vez maior na vida do cidadão. E quando nós falamos de execução fiscal, nós ficamos pensando assim, será que um dia a gente pode executar o Estado também? Essa relação entre nós devemos para o Estado, mas o Estado também nos deve. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Noroara, no nosso último bloco, desse convívio difícil e como que o cidadão tem que agir para poder não ser executado. Como que nós, cidadãos carregados de tributos, podemos usar um pouco a nosso favor essa nossa relação de contribuintes. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Noroara Gomes para o nosso último bloco. O Entender o Direito de hoje conversa com Noroara Gomes, ela é especialista em direito tributário. A nossa conversa chegou agora ao ponto seguinte, Noroara. Nós estamos conversando que todo brasileiro reclama, paga muito imposto, o empresário paga muito imposto, a empresa é muito cara no Brasil, a tributação é pesada. Mas nós estamos conversando no finalzinho do bloco anterior. Nós temos consciência dos tributos que pagamos? Um pouco disso é, pagamos coisas que não devíamos. Como nos livrar disso? Com certeza as pessoas pagam contas a mais por desconhecimento da legislação. É importante que o empresário tenha um contador de confiança e um advogado também para auxiliar o contador muitas vezes. E é importante que esses profissionais saibam exatamente o que os empresários fazem. Saber as definições, os nomes, as nomenclaturas de tudo que está vinculado àquela atividade empresarial, para que possa acompanhar a legislação e não se perder, não perder prazo ou não pagar tributo a maior e depois ter a dor de cabeça e ter que pedir de volta, porque aí demora muito. Uma brincadeira, quando eu contrato um advogado, no seu caso, né, especialista em direito tributário, o contador, ele é meio que um conselheiro e psicólogo, você não pode esconder nada dele. Não pode. Não pode, porque senão pode ser que isso prejudique o andamento da empresa ou da própria vida pessoal da. Porque de repente acontece um problema, o advogado vira para o empresário e fala, mas você nunca me disse isso. Exatamente isso. Você Por me traiu. Que você não me falou? Porque os problemas acontecem muitas vezes por desinformação. As pessoas poderiam saber muito melhor tratar a atividade empresarial e deixam de contar situações, olha, minha receita, minhas despesas estão muito altas e minha receita está baixa. Será que o meu regime tributário está ok? O meu faturamento é de X, será que eu estou passando do simples ou não? Coisas assim, simples mesmo de conversar, o contador verificar e passar para o advogado e verificar a melhor situação, temos que abrir uma outra empresa ou temos que mudar o regime de simples para presumido, por exemplo. Tudo isso é totalmente conversável, vamos dizer assim, é fácil de resolver e as pessoas deixam para a última hora. Quando estoura, daí estoura na Receita Federal, daí fica débito em aberto e dá execução fiscal. Né? Porque as pessoas pensam assim, os empresários talvez partam dessa lógica, eu quero pagar a menor quantidade de impostos possíveis. E o contrato advogados e contadores diz assim, você vai me arrumar um jeito de reduzir minha tributação. Né? Ou forçar. E muitos consideram que reduzir tributação é agir de forma ilegal, né? Não é. Não necessariamente. Em absoluto, sim. Existem muitos caminhos em que a pessoa, estudando a legislação, estudando a atividade da empresa, faturamento, quanto ela tem de receita, quantos funcionários, tudo certinho, dá para enquadrar num regime legal e fazer uma economia tributária. Com certeza. Você colocou que existe uma mudança constante da legislação tributária. Existe. É uma coxa de retalhos. ICMS, por exemplo, PIS/COFINS, que é federal, imposto de renda. Todo ano saem informativos, portarias, resoluções desses entes legislativos. Então, a pessoa que atua nessa área, primeiro é aquilo que a gente conversou, tem que conhecer a atividade para poder acompanhar a legislação, porque senão se perde. Até em questões mais comuns, né, que abarcam todo mundo. Por exemplo, o Refis. O Refis, o último agora, ele abriu num período muito curto. Então, muita gente ficou, poxa, mas já acabou. Então, é falta de informação mesmo. Poderia ter incluído um débito no Refis, ter pago com muito mais facilidade, ou estar pagando, né, até hoje. Os Refis, eles saem constantemente ou é aquela coisa assim, vamos renegociar na hora que deu vontade do governo federal, de repente acordou de manhã de bom humor e resolve? Até ano passado ele vinha de 4 em 4 anos, mais ou menos. Agora deu uma bagunçada. Teve Refis da crise, agora teve Refis da Copa. Tem uma medida provisória para ser aprovada, para abrir outro Refis
são boatos aí. Então, os empresários, os advogados, os contadores devem sempre estar de orelha em pé com relação a isso também. Por isso que, no caso, o especialista em direito tributário é aquele que vai pegar o telefone e falar, é agora. É agora. Vale a pena ou não? Porque tem muita gente também, por falta de informação, parcela débitos que já estão prescritos, por exemplo. Não olham... Paga a dívida que já foi prescrita. Exatamente. É a minha chance de acertar tudo, mas não olha que, poxa, já faz mais de 5 anos que está lá para ser executado e não foi ainda. Está prescrito, então por que a gente vai parcelar? Por que pagar? E isso prejudica o fluxo de caixa da empresa. Então, tudo isso tem que ser observado. Agora eu vou fazer uma pergunta para um advogado de direito tributário, que eu acho que todo brasileiro que sempre discute tributação no país gostaria de fazer. Você acha que esse país deveria reduzir a tributação? Nós teríamos como fazer uma reforma tributária nesse país? E se, na sua opinião, nós tivéssemos que fazer uma reforma, qual reforma seria? Nossa, é complicada essa pergunta. Se você tiver a saída, nós podemos até vender essa saída, mas enfim. Não, eu acho que não existe saída. É muito difícil falar em reforma tributária hoje, justamente por causa da dificuldade do entendimento da legislação. Primeira coisa que deveria ser feita, na minha opinião, e na opinião de alguns colegas meus, seria simplificar a forma de cobrança. Isso já facilitaria e já vem sendo feito de uma forma... A unificação de tributos. Paulatina, exatamente. O simples veio para ajudar os empresários menores, mas muitas vezes prejudica. Tem alguns tributos que não estão dentro do simples. Então, facilitar o entendimento da legislação, reduzir esse monte de lei que existe sobre vários tributos e a forma de cobrança também. Porque não é só pagar o tributo. O contador, o advogado tem que saber como que eu pago esse tributo aqui. Eu tenho que emitir DARF, eu tenho que emitir... São vários documentos, se eu não entrego um para a Receita já gera multa. Então, essas questões poderiam ser simplificadas antes da gente pensar no maior, no meu ponto de vista. Dá para começar do menor para o maior. Na sua opinião, como advogado, como é que você chegou a ter uma tributação, que você sempre coloca isso durante a nossa conversa, bastante complexa? Ela é uma rede de relações, de valores, de mudanças de normas. Isso parece meio proposital, virou uma cultura, isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Cada um quer um pedacinho do bolo e quer fazer com que o seu direito de cobrança seja validado. Então, e não pode cobrar se não existe lei. Então, por conta disso, os entes vêm fazendo legislação em cima de legislação, complicando a vida do contribuinte e dos profissionais que trabalham com ela. Você faz muita crítica ao governo federal dizendo que aumentou os impostos nesse país, que aumenta ano a ano. Aumenta mesmo? Aumenta. A tributação a cada ano tem uma diferenciação. Por exemplo, a gente verificou agora da OAB, né, que a gente pode ser incluído no Simples, mas isso é relativo também. Foi uma vitória da OAB, com certeza, só que é relativo por conta do INSS. A gente está num anexo que não está incluído o INSS. Então, vem aumentando, melhora de um lado, mas não é 100% aproveitado, vamos dizer assim. Dona Aura, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito, muito esclarecedor, e é importante as pessoas saberem de que elas convivem com o Estado, que tem seu peso, mas elas carregam às vezes peso que não precisavam carregar. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Conversei com a Noroara Gomes, falamos um pouco sobre a execução fiscal, falamos um pouco sobre a tributação no país, esse monstro que os brasileiros, independente de empresários ou não, carregam, pagam sempre, diariamente, às vezes até onde menos esperam. Mas é importante saber, às vezes, se você não está carregando um peso que você não devia. Essa é uma das funções do Entendendo Direito, discutir um pouco sobre o direito do cidadão, ainda mais na relação com o Estado, onde estão os seus direitos, onde estão os seus deveres. Até o nosso próximo programa.